Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e estamos estudando a última semana sobre o personagem Abraão. Estamos estudando desde o capítulo 12 e vamos até o capítulo 25, onde este personagem é apresentado na Bíblia. Olha, se você não assistiu a nenhum destes conteúdos destas 2 semanas que já passou, faz o seguinte, volta aqui no canal e aí assiste, vai assistindo devagarzinho, para que você entenda a beleza que foi a vida deste personagem e por que ele é conhecido como o pai da fé. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre a sua vida e tentar entender qual foi o propósito de Deus em chamá-lo e pedir para que ele oferecesse o seu único filho como um sacrifício. Então, se você está chegando agora e ainda não está inscrito, aproveita estes segundinhos para se inscrever, deixar o seu curtir, compartilhar em suas redes sociais e ao final do vídeo você comenta. Mas agora não sai daí, eu vou rodar a vinheta, é o tempo que você tem para fazer isso e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia, na manhã seguinte Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Gênesis 22, versículo 3. Depois do chamado de Deus pedindo que Abraão levasse o seu filho para ser sacrificado como oferta, já na manhã seguinte ele faz todos os preparativos e começa a viagem na direção do Monte Moriá, o local escolhido por Deus para que fosse ali realizado o sacrifício. Quais foram os pensamentos que Abraão teve em sua caminhada até o Moriá? Naquela região onde Abraão morava, muitos pagãos ofereciam seus filhos a seus deuses. E agora o seu Deus pedia o mesmo. Será que o Deus que pediu para ele sair de Ur também gostava deste tipo de sacrifício? Aqueles deuses faziam com que os seus vizinhos fossem movidos pelo medo ou por um tipo de esperança egoísta. Seria Deus igual aos demais deuses? A escritora americana Ellen White, a respeito deste tema, diz que, aspas, a aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que ele compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Patriarcas e Profetas, página 122. Quantas foram as suas perguntas? Não sabemos. O que temos de concreto é que a sua fé agradou a Deus. E quem fez essa afirmação inspirado por Deus foi o apóstolo Paulo. Em Hebreus, ele afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E completa dizendo que foi pela fé que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque. Hebreus 11, versículos 6 e 17. A verdade é que Deus não queria o sacrifício físico de Isaque, mas o espiritual. Abraão mostrou que pela fé estava disposto a sacrificar seu único filho para obedecer a Deus. Quando ele demonstra que estava preparado para abrir mão de Isaque para obedecer, Deus intervém, providencia o cordeiro e deixa Abraão levar de volta Isaque para casa. Isaque também é um personagem digno de menção na Bíblia, e sua obediência irrestrita ao pai demonstra que tinha compreensão da importância de obedecer ao seu pai e que depositava nele uma confiança irrestrita. Quantas vezes, por bem menos, entramos naquilo que parece ser o início da Terceira Guerra Mundial com os nossos pais? A história de Isaque também apontava para o sacrifício futuro que o próprio Deus faria do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E em muitos aspectos, Isaque prefigurava a imagem de Jesus. Ele, assim como Jesus, decidiu obedecer aos propósitos do Pai. Assim como Isaque, Jesus foi gerado de forma miraculosa. Isaque e Jesus estavam no centro dos planos de seus pais. E se a morte de Isaque representaria um grande sacrifício para Abraão, a morte de Jesus representou o maior sacrifício que Deus fez pela raça humana. E as semelhanças continuam. Isaque carregou o fardo da lenha até o local do sacrifício, e Jesus carregou a minha e a sua cruz. Os dois foram oferecidos como ofertas a Deus, e a obediência à ordem do Pai fez de Isaque um exemplo da mesma submissão que Jesus teve aos planos de Deus. A respeito de Jesus,
o profeta Isaías disse: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Isaías 53, verso 7. Mas isso não quer dizer que Jesus não ficou angustiado com aquela situação. Ele, em seu clamor, orou a Deus dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 22, 42. Quando Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaque, estava provando para Abraão que ele estava no controle da situação desde o princípio e que ele mesmo providenciou o sacrifício. Depois daquele dia, aquele lugar passou a ser chamado de Jeová-Jiré, que significa Deus proverá. Um outro título de Deus é Jeová é a nossa justiça, Jeremias 23, 6. Deus é Pai e deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e se tornar a nossa justiça. E como Jesus também é Deus, podemos vê-lo provendo a salvação e ao mesmo tempo sendo a nossa justiça. E diz a Bíblia: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Romanos 8, 32. Deus quer nos dar a sua salvação, mas para isso precisamos ter fé. Amanhã, em nosso estudo, Abraão e Isaque estarão chorando. Por quê? Descobriremos juntos. Mas por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Deixe o seu curtir, se inscreva em nosso canal e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.